Quem não gosta de samba Bom sujeito não é, é ruim da cabeça. ou doente do pé. Eu nasci com o samba Do samba me criei, e pro danado do samba. nunca me separei. Ô louco, bicho! Começando mais um podcast aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. Tudo que acontece no bairro mais boêmio da capital dos gaúchos. E olha o meu atrevimento, querer começar cantando com Glau Barros, sambista gaúcha, mandando muito, cantando muito. Fiquei encantado quando o Giovanni trouxe teu nome aqui. Um privilégio te ter aqui hoje com a gente. Ai, que legal. Obrigada pela acolhida. Giovanni, um amigo de longa data, querido também. Estou muito feliz de estar aqui hoje, batendo esse papo. Glau, e claro que escolher o samba, né, ou o samba te escolher, tem a ver com as tuas raízes, contigo. Eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua infância. Já tinha esse samba aí rodando ao teu redor? Como é que foi isso? Sim. A minha família curte, né, muito samba. Eu já, desde muito pequena, as primeiras lembranças assim, de música é o samba, é o batuque, né? Tinha uma parte da família que era de religião de matriz africana, do carnaval, da seresta, né? Eu sou de Gravataí, lá tinha uma época ali, anos 50, 60 e 70, a seresta era muito forte e eu tinha um tio meu que era o cantor da cidade. Ele era chamado para fazer serenatas nas casas Olha que lindo. das famílias na madrugada, e cantava também aqueles clássicos do cancioneiro popular, do samba. E uma avó, a mãe, no caso do meu tio, do meu pai, né, uma avó paterna que era de outra religião, né, que não da maioria da minha família, ela era evangélica e era do coral da igreja, e ela me levava junto, às vezes no culto, me ensinava os hinos, e eu ficava com ela, 2, 3 anos de idade, cantando junto ali. Que legal. Então, eu tenho essa lembrança musical, né, dessa família musical, onde aos domingos, finais de semana, reuniões de família, muito samba, samba rock, carnaval, o pessoal dançando, era uma festa. Sabe que eu sou natural de Santa Rosa, né? Interior do estado do Rio Grande do Sul. Lá, assim, o samba não é uma coisa que acontece de fato, né? Não é, não é um tipo de música prioritária, assim. Então demorou para eu ouvir samba. Para entrar em contato com o samba. Mas depois que eu vim para Porto Alegre, eu montei uma casa noturna aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e a gente começou a tocar samba rock, isso em 2012. E aí eu tive muito convívio com o Cafu, com o G-Powers, com essa galera toda. Maravilha. Conheci o Giba Giba. O Giba Giba, nosso mestre. Nosso mestre, que foi o padrinho, que é padrinho da minha filha. E através dele eu tive acesso, então, à religião afro, a toda essa parte, e eu fiquei apaixonado, encantado, no sopapo. Ele resgata, né, esse instrumento afro-gaúcho, né, com maestria. E é muito linda a história do sopapo, a história da música gaúcha, a história do samba na música gaúcha, a história da religião. Né? Muito forte, todos esses elementos da cultura afro-gaúcha, apesar de vamos dizer assim, um apagamento, uma invisibilidade, sempre teve muito forte, que é o elo da etnia, né? Que um dá força para o outro, tá sempre junto e que tá sempre fortalecendo os movimentos. Então, a gente fala que a gente, às vezes, custa para ter algum espaço, mas a gente está sempre muito forte dentro da nossa cultura, dos nossos movimentos, das nossas verdades. De alguma maneira surge um movimento um pouquinho mais forte de uns anos para cá, aonde pelo menos se apanha, mas se reclama desse, né? Porque antigamente eu acho que assim se sofria muito questão de preconceito, de racismo, né? Não só em relação ao negro, mas à cultura, a afro, que é uma coisa de todo brasileiro, que nós deveríamos abraçar com as 4 mãos, né? Exatamente. E eu acho que hoje pessoas como tu, que trazem através da arte essa fala sobre o feminino, sobre a tua etnia, sobre a tua cultura, e tu traz isso de uma maneira artística, isso é muito poderoso, e tu faz um serviço social muito forte, isso é muito legal. A gente
pela arte, né, a gente vem falar das nossas questões, das nossas narrativas, né, a própria questão da mulher no samba, né? Então, hoje a gente vê um movimento muito forte de mulheres no samba e muito, assim, muito generoso, eu diria, né? Somos todas muito generosas no sentido de nos acolhermos e nos darmos espaços. Construir, né? Um espaço organizado Construir. de processo de ajuda mútua e tal. Isso tem fortalecido muito, né? Muito. Essa cena tem crescido muito, né? E inspirado e dando força para outras mulheres, meninas, virem e tomar esse espaço também. Qual é o primeiro samba, assim, que toca a tua alma, assim, que tu escuta e diz, caceta, você tá falando esse comigo? Eu lembro, eu escuto e vem a imagem da minha casa, minha avó, com as amigas, que é água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. Contam que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos, molhados de mar. Clara Nunes. Clara Nunes, maravilhosa. Essa música tem uma coisa engraçada. Eu tinha 14 anos, eu vim de Santa Rosa e fui morar em Tramandaí. Os meus tios moravam lá, precisava trabalhar, ganhar vida. Meu tio me apresentou o dono de um bar de beira de praia, o Índio, um querido, maravilhoso lá. O bar até já fechou, né? E ele me contratou para tocar lá e aí levou tinha 2 músicos que tocavam lá. E aí eles estavam muito bêbados, assim. O cara tocando de sunga, todo queimado do sol, mais um vermelho da cachaça e com um rabinho de cavalo, sem nenhum fio de cabelo na cabeça, só aquele rabinho. E aí ele dizia, vou tocar uma música pra vocês agora. É água no ar! E tocava, terminava a música, tomava um gole de cerveja. Pessoal, vou tocar uma música que eu gosto muito. E tocava. Na 4ª vez, o Índio, que era o dono do bar, saiu com um balde de água gelada e jogou nele e saiu correndo atrás dele na beira da praia. Foi quando eu conheci a Clara Nunes, foi quando eu ouvi pela primeira vez. Ouviu e viu várias vezes. Muito legal. Nunca mais esquece. E é uma música que te marcou, então. Nossa, marcou muito. Eu lembro que, eu acho que na época que foi lançada, ela foi lançada em 74, eu tinha 3 anos. E eu acho que foi uma época, assim, que a minha avó, ela era servente de escola, minha avó materna. E do estado, né, das escolas estaduais. E as escolas estaduais, elas tinham colônias de férias naquela época, nos anos 70, ainda tinha isso. E ela chegava nessa época, ela ia trabalhar na praia. Fazia um dinheiro, né? Um extra. E um extra ia trabalhar na praia, porque lá daí tinha a questão da limpeza, da comida, né? Da arrumação e tal. E a minha mãe e o meu pai, quando ela ia, eles iam no final de semana para a casa de uma colega que morava lá. E a gente ficava nessa casa e ia de vez em quando para essa pousada, para a colônia de férias. E lá muita criançada, né, que ia veranear nas colônias. Então era uma festa, porque eu era muito criança e eu lembro que a gurizada, era o hit, a gurizada lá, e eu brincava o dia todo. Então é uma música que marcou muito, até pela estação, né? Era verão, praia, e é a que mais bateu. Depois vieram, claro, diversas outras, né? E um samba para chorar, que samba tu indica para nós? Assim? Só quer chorar, sofrer, porque é bom sofrer às vezes. Eu acho que tem um do Candeia. Me sinto igual o mar, folha caída, sou o adeus de quem parte, pra quem a vida é pintura sem arte. A flor, esperança se acabou, o amor, vento levou outra flor, nasceu é a saudade, por aí vai. Ai, meu Deus, que loucura! Não, é pra chorar mesmo. É pra chorar, né? É pintura sem arte. Pintura sem arte é forte, hein? Eu ouvi eu conheci numa gravação com a Alcione, num disco também que a gente quase furava, assim, os discos, a gente ouvia. Alcione maravilhosa. Até hoje, em atividade. Caceta, aquela mulher tem uma energia, né, cara? Ela, Elza Soares e exatamente. Mulheres que te inspiraram, que te inspiram, assim, do samba. Muitas, né? Elza
Alcione, a Elza é mais universal, né? Não só no samba, ela cantou de tudo um pouco, mas Clara Nunes, Leci Brandão. Leci Brandão, na verdade, eu conheci uma música da Leci Brandão que fez parte do festival MPB 80. Tinha o MPB 80, 81, teve alguns anos. Mas no MPB 80, e eu ganhei o disco, porque o disco era algo que a gente não tinha muito acesso, porque era algo caro, né, na época. E um samba que te faz chorar? Me conta aí. Ai, tem um que é do Candeia, que eu curto muito, que é... Me sinto igual uma folha caída, sou o adeus de quem parte, pra quem a vida é pintura sem arte. A flor, esperança se acabou, o amor vento levou outra flor, nasceu é a saudade. Ô, palmas! Olha aí que maravilha, Glau Barros do Estúdio Orelha. Tu é atriz também? Sou atriz também, agora, no tempo atual, agora estou mais focada na música. Mas atuo em outras, teatro, audiovisual, né? Fiz curta, agora vou estar num festival de Gramado, num curta. Olha, que chique. Aliás, uma ótima atriz, porque vocês não sabem, vai ter uma edição, mas deu um problema, a gente cortou e voltou e tu tava comendo você. Pena que eu tô Pena que o resto tava muito melhor. Mas, Grau, e aí nós tava falar sobre isso, né? Mulher negra, né? Cantando. E aí quando tu canta, de quem tu lembra, assim? Tu tava falando antes pra nós. Tipo... Eu tava... Elza Soares, como tu colocou, Alcione, né? Mas tem algumas que me impactaram mais assim, quando eu era mais jovem, né? Criança mesmo, que eu lembro muito da Leci Brandão, que participou de um festival, que era o MPB 80, e quando eu vi ela na tela, negra, né? Mulher negra retinta naquela... tela de TV, no mesmo festival, Sandra de Sá também, então foi muito impactante, e para mim que já tinha, né, algo da música, da arte, da coisa né, de querer se expressar, foi um impacto muito grande, um impacto extremamente positivo, né, e eu trago sempre essa lembrança dessas mulheres, Dona Ivone Lara, também, própria Alcione, e que trilharam aí, abriram esses caminhos, né? E quando eu venho e me firmo como uma cantora de samba, essencialmente sambista, é nesse lugar que eu quero ser lembrada, né? Por outras meninas que vêm aí de me ver e pensar, nossa, que bacana, eu posso fazer isso também, eu também tenho espaço, a minha voz também é importante nesse cenário, né, nesse tempo. E tu sempre teve essa percepção, assim, tipo, olha, eu sou mulher, eu sou negra, eu tô no Rio Grande do Sul, tem uma barreira aqui comigo, tu sempre sentiu isso ou demorou um tempo até tu perceber que isso existia? Eu sempre soube, né, sentir, porque eu tenho uma família muito consciente, né, da sua negritude, muito orgulhosa também, e que sempre alertou a gente para os perrengues que a gente ia passar e em como a gente deveria se portar, que eu posso e devo estar em todos os espaços, independente se eu estou incomodando ou não, os incomodados que se retirem. Eu não posso deixar de acessar certos espaços e de fazer o que eu quero fazer, né, de levar a minha arte, a minha verdade, por causa do olhar do outro, do preconceito ou do racismo. Não, eu tenho que vencer isso. Então... nesse sentido, eu sempre fui consciente e isso me deu força, né? Ter uma família muito unida, muito amorosa, muito orgulhosa das suas...
da sua etnia, da sua negritude, eu acho que isso me fortaleceu muito. E aí tu tem um trabalho muito bonito, porque tu também é professora. E acho que tudo isso corrobora pro teu desejo, como tu diz, assim, de poder levar isso para outras pessoas. Tu criou, tu fez uma pesquisa, fez um projeto que tinha um objetivo de unir mulheres e tal. Me conta um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, agora na pandemia, eu lancei lá no canal do YouTube o Samba Obá, que é a raiz feminina do samba. Essa pesquisa, na verdade, foi uma necessidade minha de conhecer outras mulheres, principalmente mulheres negras, que estavam fazendo samba, que são contemporâneas a mim, e que estão fazendo samba no interior do estado, né? Porque se para mim o caminho já não é muito fácil, né? Imagina para quem está no interior do estado, onde os espaços são menores, sim, né? A gente sabe o tamanho do preconceito, né? Do racismo que tem aí entranhado aí nos rincões do nosso Rio Grande. Então, essa inquietação, na verdade, surgiu lá em 2009, quando eu estreei o espetáculo Estandarte do Samba, onde eu cantava clássicos do samba com o grupo Flor de Ébano, né? Olha aí, com que legal. Silvar, Canta para nós mais um pouquinho, canta mais um pouquinho para nós. A gente abria com um samba. Dei um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. E ali a gente cantou muita gente, né? Onde eu conheci Zilá Machado. Zilá era vizinha de uma primeira namoradinha que eu tive. Olha, querida. E eu tive a oportunidade de ouvir ela. Incrível. Isso. Querida, pessoa maravilhosa. Pessoa tomava um cafezinho passado com ela, adorava as histórias dela. Talentosíssima. E no show, o Alemão Charles, o Silfarne, me apresentaram o samba de Porto Alegre, o samba sul, que eu conhecia alguma coisa, né, através do que eu ouvia, mas eu não conhecia a fundo. E aí eles trouxeram a Zilá, a Dona Ilza Rocha e outros nomes, né, Wilson Ney, enfim. Então, o samba que entrou e que eu logo me apaixonei foi um samba da Zilá Machado, que é o Vem Devagar, que eu cantava lá. Canta. Vem, mas vem devagar, que o chão balança, todo mundo tá no vai. Vem, nesse passo manso, de quem nada quer, está querendo muito mais. E esse é o samba da Zilá Machado. Muito bom, que eu muito logo bom. me apaixonei e eu tive a oportunidade eu tive a felicidade de tê-la na plateia, no show que eu fiz, numa das edições que eu fiz, que foi no Teatro de Arena. E a Silvia Abreu, uma grande amiga minha, maravilhosa. Tem que trazer ela aqui. Que tá com a filha, bombando também, guerreira. A Mariana, contemporânea da minha filha. Isso. Muito legal de ver isso. As nossas histórias, eu conheço a Silvia desde do início da carreira. A Silvia é uma fazedora violenta de cultura. Violenta. Faz muita coisa. Beijo pra ti, tem que trazer. Eu vou trazer. A Silvia, nós vamos te trazer aqui. Minha amigona de família já, né? Em casa e tudo. E a Silvia levou a Zilá pra ver o show, falou que eu cantava uma música dela, e a Zilá ouviu a música, depois eu chamei ela ao palco, ela cantou no show, cantou e encantou, como ela costumava fazer. E a partir daí eu tive essa inquietação de, quem são essas mulheres sambistas que estão fazendo, compõem essa cena comigo, ou que vieram antes, né? E aí surgiu o Samba Obá, Raiz Feminina do Samba. E aí, então, que tu lançou em 2019. Não, 2019 eu lancei o meu disco. Isso. E aí, onde tem o Brasil Quilombo, né? O disco. Onde tem Zilá Machado, tem a Delma Gonçalves, que era parceira de Bedeu nas composições. E muita gente não sabe, às vezes tem composições do Bedeu que são junto com a Delma, em parceria. Tem a Pamela Amaro, tem um samba da Pamela.
Tem uma música, um poema da Elisa Lucinda, musicado pelo Gelson Oliveira. Então, tem muitas mulheres já nesse meu primeiro disco, né? Que nesse segundo, que agora a gente está já em fase de construção, quero que tenha mais, né? Então, essa pesquisa nasceu logo depois ali do Estandarte Samba, 2008, 9, 10, eu tinha essa preocupação, mas não com teatro, não dava música, tempo, não dava tempo. Agora, na pandemia, eu consegui colocar no papel, inscrevi num projeto, no Marco Polo, no edital Marco Polo, Lei Aldir Blanc, e fiz, então, entrevistei 5 mulheres de cidades diferentes do interior. Curtinho, assim, para nós, o que veio, assim, de informação, assim, sintetizando o resultado do que tu... Sim, praticamente as nossas histórias se parecem muito, né? Poucos espaços para mostrar a arte, principalmente aquelas que compõem, que são compositoras, né? E muita dificuldade de levar uma carreira adiante sem ter uma outra atividade, né? Viver da música, né? E tentar ultrapassar essa barreira dos espaços do samba, que hoje ainda é muito masculino, né? Os homens ainda transitam com muita naturalidade e poucos são os espaços que apostam acolhem, no samba, apoiam e libertam um espaço para o samba feito por mulheres. Então isso foi o que, né? Mas assim, o que tu vê como incríveis. O que tu vê como possibilidade? O que seria, né, uma possibilidade para a gente modificar esse quadro, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente falou aqui de Elza Soares, de Alcione, falou de um monte de gente que acabou indo ou está lá no eixo fazendo, né? E aí a gente escuta cantar, a gente escuta a Mariette cantar e a gente diz, cara, não tem nenhuma diferença em termos de qualidade, tanto de pessoa com uma história de vida, porque o artista ele tem que trazer alguma coisa, né? Isso. Nem em qualidade técnica daquilo que se produz. Só que o resultado de profissão, estando lá, estando aqui, é um mar gigantesco de distanciamento. O que tu acha que poderia acontecer aqui no Sul para a gente poder cuidar melhor desses produtos culturais que a gente tem aqui? Eu acho que o que eu sempre ouço e debato com amigos, músicos, com meninas e tal, é a questão dos espaços se abrirem para essa possibilidade, né? E aqui mesmo na Cidade Baixa, eu sei que tem alguns bares que já fazem isso, né? De levar coletivo de mulheres sambistas, não só sambistas, de outras áreas também. E eu acho que ainda há um preconceito muito grande. Sim. E também acho que daria para ter uma união maior, vamos dizer assim, ó, a gente que é mulher do samba, se a gente tem um espaço, a gente logo quer chamar outra mulher para fazer alguma coisa junto, para tocar ou cantar. Eu canto música da Pamela, da Guaíra, da Delma. Quando eu tô lá, eu chamo, vai lá, eu vou estar lá. Vai lá dar uma palhinha, porque daí tu já apresenta aquela companheira para aquele espaço, para aquele público, para o dono daquele estabelecimento. Então, essa rede, ela precisa se ampliar, não pode ficar só entre nós. Perfeito. Eu acho que outros grupos podem fazer isso. E, né, donos de bares, de espaços culturais, apostar, né? Apostar nessas mulheres que estão aí fazendo um trabalho belíssimo, um grande trabalho. Que samba que a gente teria um samba que tem a alma da mulher, assim, um samba que tu canta, cara, quando eu canto isso eu me sinto muito mulher, assim, tem alguma coisa assim que bate? Tem um samba que é da Joyce Moreno, que é Mulheres do Brasil, e que fala assim:
do tempo em que a maçã foi inventada, antes da pólvora, da roda e do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original, guardiã de todas as virtudes, santas e megeras, pecadoras e donzelas, filhas de Maria, oh deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, Olha tão aí. belas. Essa é uma ode às Fala mulheres. muito bem, né? E a gente tem muita coisa para falar, né? Tem a questão da religião, tem a questão do carnaval, não vai dar tempo para tudo, vamos ter que fazer um Glau parte 2. Ah, mas eu tô pronta pra isso. Agora, outra coisa assim, a gente vai pro carnaval e vê poucas puxadoras, ou raramente a gente vê uma mulher puxando uma escola, né? E tem que mudar isso, né? Exatamente. Tem poucas. Tem algumas hoje que dão apoio ao intérprete principal, né? Mas ainda não tem são lá na frente. Isso. Isso não é um lugar são a ser frente. batalhado. Aliás, eu quero trazer alguém aqui do carnaval para falar sobre o carnaval. Isso. Tem em Canoas uma grande amiga, grande compositora, grande sambista, Luciara Batista. Ela é a intérprete principal, né? E, inclusive, foi tema enredo da Escola do Coração dela. Agora sim, é isso que a gente quer. Isso já é, né? No nosso tempo aí, são boas notícias, né? Nesse meio. A gente estava conversando aqui e surgiu um nome em comum, que é o Sérgio Ávila, que foi carnavalesco em Gravataí, foi carnavalesco em Porto Alegre. Quando teve aqui em Porto Alegre, estava fazendo os carros alegóricos da Vila do Iapi. E eu tive a oportunidade de viver pela primeira vez o carnaval, né? Esse carnaval de quadra, Isso. Exato. E eu fiquei encantado e me chamou muito a atenção a forma como toda a comunidade se coloca ali, se empenha, as pessoas indo comprar fantasia, querendo, eu quero comprar mais umas plumas, eu quero juntando, se envolvendo, e na hora que tu sai, eu tive a oportunidade de sair num carro, assim, gente, é um negócio inexplicável. É inexplicável. É lindo. E aí é outra coisa, né, que a nossa cidade tem que mudar, né, cara? Que levaram o carnaval lá pra longe, com todo... Exatamente. Cara, o desfile Farroupilha não sai aqui do... Por que não Mas leva? o carnaval, ele tem que ir pra periferia. Por quê? E por que não dá pra ter as coisas Exatamente. aqui, né? É muito complicado, porque o carnaval, ele movimenta uma cadeia produtiva enorme. E é de uma ignorância, porque gera muito dinheiro, gera cultura, gera turismo. Só coisa boa. É só coisa boa, e mesmo assim ainda existe, sabe, um movimento assim que quer afogar e sufocar uma cultura tão rica e tão bonita que em outros estados já foi aceito e dá super certo. Exatamente. Aqui nós precisamos resgatar fortemente isso. Agora mesmo vai ter a URGS vai ter o Unimúsica, vai ser todo voltado para o carnaval. Olha, né? que legal. Então, vão ter oficinas, shows, vão contar a história do carnaval, trazer aqueles grandes nomes, né, que muita gente não conhece. Passa batido. Então, isso é um movimento que deve se fazer, né? Levar também para outros espaços do carnaval para ser discutido. Pode ser que assim, né, a coisa melhore, porque realmente está muito complicado. O sufocamento dos blocos de carnaval de rua também, que está movimentando uma multidão. O Giba falava um negócio muito legal, que ele falava o seguinte: as pessoas se incomodam mais com o barulho da festa na rua do que com o barulho da bomba na televisão. E é bem isso. Verdade. A pessoa fica em casa assistindo um monte de desgraça na TV e tá tudo lindo. Aí alguém tá fazendo uma festa na rua, fazendo um churrasquinho, curtindo lá. Todo mundo faz um alvoroço. E eu acho que o samba, ele é essa manifestação popular que fala pra gente de que a gente pode ser feliz mesmo no momento difícil. O samba, ele sugere a roda, que é algo sagrado. A música surge da roda, do momento sagrado, quando o ser humano começa a se comunicar. E quem muito democrático. Democrático, popular para todo mundo. É tão legal, né? E aí eu vejo, né? Tô falando como branco aqui agora, né? Me colocando nessa posição que sou. Ainda esse preconceito... Tem muito preconceito. De tudo que o negro produz, que é lindo, que é maravilhoso. E eu acho que é medo.
Eu acho que é medo. Só pode ser medo, eu não sei. Medo de perder espaço, Exato, privilégios mas e tudo isso mais. não existe. Né? Isso é um medo bizarro, Mas, absurdo, né? Tu sabe que eu fui para Angola, na África, tive a oportunidade de ir para lá. Eu sou palhaço de profissão e fui levar um curso de palhaçaria, porque eu também estou me formando em psicologia, unindo essas duas áreas. Então a gente foi em campos de refugiados de guerra lá. E lá eles me mostraram o Semba. O Semba, que é um. Eu fui num lugar religioso, cara, genial, maravilhoso. E lá eu experimentei uma coisa que todo branco deveria experimentar, que foi o seguinte: eu era um dos únicos brancos lá. E eu andava na rua e escutava as pessoas gritando, pula, 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 que era de português. Entendeu? Que ótimo. Aí um dia eu tava no teatro e o filho do diretor do teatro tava me olhando assim, ó, 3 aninhos, assim, com o olho arregalado. E eu falei, o que houve? Aí ele falou, eu acho que é a primeira vez que ele tá vendo um branco. Pessoa, né? E aí lá eu pude experienciar um pouco do preconceito que talvez tu viva diariamente. Exatamente. Né? Porque, claro, a gente percebia quando alguém olhava com curiosidade. Né? Sim, a gente percebe os olhares, né? Um cabelo tal, bonito, que legal, olha que bonita aquela mulher. É uma coisa, é um estranhamento, né? Tudo bem, natural. Mas a gente sabe quando a pessoa te atende depois, quando ela diz que não tem uma coisa que tem. Eu vivi isso 14 dias. Imagina quem tem que viver isso 24 horas por dia. E a vida toda. Isso. Aí foi lindo. O programa de televisão que eu fui fazer entrevista, foi entrevistado os apresentadores negros. E aí tu volta pra cá e começa a ver. Agora, eu fico encantado, assim, não é puxar o saco. Mas quando eu vejo, por exemplo, a Globo News, que tá com várias mulheres negras apresentando. A gente tem no Fantástico agora a Maju. A Maju tá dando um show lá, entendeu? Show. E aí tu tem o que? A cara do país, entende? A gente começa a se ver, né? Em alguma medida, né? Quando eu me vi lá nos anos 80, na Alessi, na Sandra Sá. Porque tu não te vê numa boneca, tu não te vê num brinquedo, tu não te vê num comercial, tu não... E outra posição, né? Eu vi aquelas mulheres fazendo algo que eu já tinha em mim, então foi algo, mas onde eu via pessoas iguais a mim na televisão, eu vi o Mussum sendo ridicularizado, que era o bêbado, que era o bobo, a mulher negra que era empregada, o tchan, que era um desdentado. Então, hoje tu vê essas pessoas em espaços, no outro lugar, isso é extremamente gratificante, né? As minhas filhas já estão partindo de um outro momento, de uma outra dimensão, né, da coisa. Hoje, mais consciente também. Hoje quem quer te contratar, contrata o quê? Que show que tu oferece? O que tu tem, assim, de Bom, eu tenho o show do disco, né, que é o Brasil Quilombo, que tá em todas as plataformas digitais, tá no meu canal do YouTube, Glau Barros. Mas também tem o show de samba, onde aí eu canto samba sul e os blockbusters também do samba, né? O que vem aí nessa... daí vem Dorival Caymmi, Cartola, Dona Ivone Lara, Alessi Brandão, Bete Carvalho, Alcione, vem Zilá Machado, Pamela, Guaíra Soares, que a gente também canta com banda e violão e voz, tem as opções, tem os kits, geralmente assim. é trio, daí eu mais 2, violão e percussão, né? Ou um pouco, aí vai crescendo, conforme o orçamento ela vai crescendo ou diminuindo. Pessoal, contratem a Glau Barros, levem a arte desta ótima artista, ajudem, né? A vocês, levem boa cultura para o público de vocês e contrata pessoas que estão aí há 30 anos fazendo história, né? 52 anos ela tem, não se enganem. Né? A gente precisa fazer isso. Então, a gente vai deixar aqui o link, os contatos depois, Glau. Ótimo. Vamos torcer para alguém ligar. Diz, eu vi lá no Estúdio Orelha, queríamos te contratar casamento, aniversário, velório, qualquer coisa. Chama que ela vai. Não, levanta tudo, quase tudo. Glau, que ótimo. Estamos terminando nosso tempo aqui, mas vai ter fase 2. Vamos combinar outro dia. Que ótimo. O que eu queria perguntar ainda para ti, que eu acho que é bem importante, aonde a gente te escuta? Tem já algum lugar que tu toca? Tem algum lugar fixo aí que a gente te vê? Ou... Fixo, eu não tenho um bar fixo onde eu toque. Mas nas minhas redes eu sempre posto. Toda semana a gente tá em algum lugar,
né? Agora, tô agora com um show que é os Afro Sambas, de Baden Powell e Vinícius. Vamos fazer semana que vem. Só coisa ruim. No Sarau do Solar, mas vamos fazer em outros momentos também. Faço também um agora com músicas de Clementina de Jesus. E a gente toca a Cidade Baixa, ali pelo Bonfim também tem bares que a gente toca. A agenda tá sempre nas redes. A gente te acha lá, @GlauBarros, né? Isso, @glau.barros, mas botar Glau Barros já vai aparecer. Aliás, eu vi, cara, tem muita foto linda aqui, tem muito vídeo lindo, muito bonito o teu trabalho. E se alguém quiser produzir a Glau Barros, pode entrar em contato também. Olha, uma ótima oportunidade, alguém que tiver uma grana, quiser investir. Porque isso é uma coisa que eu vejo assim, cara, por que aqui no Sul não tem isso? A gente tem no Rio, São Paulo, Curitiba, aonde tu vai, tem uma... em 2012 eu tinha uma banda que até o Giba ajudou a montar, Bora Embolar, e a gente teve um cara do Rio que me chamou pra ir pra lá, pra produzir a gente lá. O cara botou uma grana, fechou uma série de shows e ganhou dinheiro com a gente. Tem uma aposta grande, a gente é um produto muito rico. Exatamente. Entende? Aposta, né? Então, se algum empresário ouviram ela a capela aqui cantando com a gente, daqui a pouco quiser investir. Estamos aí em fase de construção do novo disco. Daqui a pouco já entra junto. O primeiro foi todo feito a partir de um financiamento coletivo e algumas iniciativas e tal. Mas a gente está sempre correndo atrás. Isso. Eu vou terminar te fazendo um convite. Nós estamos montando playlist que já está rodando a rádio web. A gente ainda não está divulgando muito. Mas se tu quiser deixar as tuas músicas conosco, vai ser um prazer colocar aí. Com certeza. Né? O Giovanni está fazendo um trabalho, uma curadoria muito bonita, selecionando músicas. Melhor curador. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso. Não, com certeza, por favor. Pessoal, a gente vai terminando esse podcast lindo aqui. Essa semana foi a Semana das Mulheres. Tivemos aqui ontem a Maria do Rosário, trazendo um pouco sobre política, sobre questões pessoais da vida dela. Hoje é Glau Barros, muito legal. E cafezinho aqui do Multicultura. Nós temos a Imaculada, Cervejaria Imaculada. Quem mais, pessoal? Ajuda aí, Giovanni. Bazar da Lima... Guaviare, JF Parrígias e todos os nossos apoiadores que fazem o Estúdio Orelha manter as orelhas em pé aqui para ouvir e aprender com todos os nossos convidados. Muito obrigado, Glau Barros. Eu que agradeço, um papo maravilhoso. Estou à disposição aqui. Aí a próxima vez vamos fazer um som com o Giovanni? Vamos, com certeza. Vamos relembrar lá os anos 90 que a gente tocava junto. Tem que ter umas 2, 3 aí só. Claro. Vamos terminar com aquela música que a gente ensaiou no começo. Vamos lá. Deus me fez um cara chato, desdentado e feio. Pele e osso, simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia, bota a mãe no meio. Tô pernada 3x4 e nem me despenteio. Porque eu já tô de saco cheio. Olha aí! Valeu, gente. Salva de palmas. Muito obrigado. Até a próxima. Estúdio Orelha.